Boa tarde, quinto ano. Vamos estar tirando algumas dúvidas aqui sobre os alimentos e os nutrientes, né? E vamos fazer um breve comentário, né? Alimento, para que serve, né? Nós sabemos que os nutrientes, né, como na página 90 já fala, são substâncias que vão nos dar energia, né? São substâncias presentes nos alimentos, sejam eles de vegetais, seja de origem animal ou mineral. Eles têm, cada um tem o seu papel, né, importante. Eu sempre digo que alimento, gente, ele tem que ser comido, né, ingerido de forma equilibrada. Nós temos aí a pirâmide alimentar que mostra o que a gente tem que comer em pouca quantidade e o que você pode comer numa quantidade maior, né? Não quer dizer que você vai comer excessivamente, mas comer maior. E o seu prato de comida, quanto mais colorido ele for, melhor é para a sua saúde, né? Então vamos lá, gente. Claro que quando a gente fala de alimentação saudável, a gente está falando de produtos frescos, né? Produtos sem que não tenham conservantes, tá bom? Tudo isso vai ser importante para a gente. E para manter o ser vivo, ele precisa de nutrientes, né? Os nutrientes são substâncias presentes nos alimentos, nós já falamos. E para que eles são importantes? Eles são importantes para o funcionamento, para nos dar energia, para nos fazer crescer, né? O crescimento dos ossos, dos nossos tecidos, né? Tecidos que eu falo, né? Do corpo humano, não estou falando de roupa não, tá? E a manutenção de nossas estruturas, seja ela ósseas, muscular, tá bom? Então são eles os nutrientes: carboidratos, proteínas, lipídios, minerais e vitaminas. Cada alimento tem um tipo de vitamina, tá certo, gente? Então vamos lá. Os lipídios, eles fornecem energia, são importantes na manutenção da temperatura do corpo e na formação de novas células. Exemplos de alimentos ricos em lipídios são o azeite, o óleo de soja e o abacate, né? É por isso que a gente vê lá que o urso polar ele vai hibernar. Por quê? Porque são os lipídios que são aquela gordurinha que está guardada ali, que vai ser consumida, né, pelo próprio organismo da gente. Então o urso, seja ele urso polar, qualquer urso, ele hiberna. Por quê? Porque ele tem gordura, ele tem lipídios armazenados, né? As hortaliças e as frutas contêm grandes quantidades de vitaminas e minerais necessários para que o organismo funcione bem, tá? A água é indispensável para o funcionamento do corpo, tá? Por isso, ter uma alimentação saudável também inclui beber água, né? A gente sabe que a água ela contém, algumas cidades, inclusive, a água tem flúor, né? A água ela contém cloro, porque uma quantidade de cloro, a gente sabe, né? Para que possa matar germes, bactérias, né? A própria Cesan, ela faz esse tratamento. Todas as companhias de águas aí espalhadas pelo Brasil, elas tratam a água antes de ir para a nossa torneira, né? Aí tem os carboidratos, que são as principais fontes de energias para as atividades do dia a dia, porém, podem ser encontrados em maior quantidade em alimentos como arroz, pães, macarrão e batata. Esses alimentos chamados carboidratos são, para alguns, aí são os grandes vilões, né? E muitas pessoas têm fugido aí dos carboidratos porque engorda, né? Se comer carboidrato demais, você vai engordar, né? Principalmente aí as massas, o arroz, né? E as proteínas, né? Que são, a gente sabe que quando a gente fala em proteína, pensa que é só carne, não é? Existe proteína vegetal e proteína animal, né? Então, nós vamos ver isso tudinho aí, tá? E principalmente o material necessário para o crescimento do corpo e a formação de novas células. Pode ser encontrado em maior quantidade em alimentos como feijão, carne, frango, ovos. Então, feijão é uma proteína, tá, gente? Só que é uma proteína vegetal, né?
Tem gente que diz, eu vou fazer a dieta da... A gente ouve muito isso aí, né? Vou fazer a dieta da proteína. Então você vai comer mais carne, ovos, mas você também vai comer feijão, né? São os leguminosos, são aqueles alimentos que contêm proteína, certo? Arroz, macarrão é carboidrato. Então, o pessoal que está querendo emagrecer e foge do carboidrato, vai para as proteínas, né? E para as verduras, né? Que contém também vitaminas e minerais. Ok? Então já deu uma entendida aí o que são os nossos nutrientes, né? São importantes para nos dar energia, para nos dar a questão do crescimento do corpo. Nós vamos agora voltar. Peraí, deixa eu voltar aqui para uma questão aqui da página 91, que foi colocado na atividade um pouquinho diferente, mas aqui já dá para a gente ter uma ideia. Veja bem. Aqui na página 91 vem a mesma pergunta que está lá na atividade dessa semana. Que nutriente existe em grande quantidade nos alimentos listados a seguir? E por que eles são importantes para o nosso corpo? Aí está lá, ovo, feijão e carne. Muito bem, primeira coisa que você vai fazer é classificar. Se ovo, feijão e carne, o que é? É um lipídio? É um carboidrato? Não, é uma proteína. Lembra que a gente acabou de ler lá que feijão pertence à classificação das proteínas? Ela não é carboidrato, feijão é uma proteína. E ovos, carne, tudo são proteínas. Então você vai botar lá, letra A, proteínas. Aí depois, por que eles são importantes? Aí você vai ver, porque permite o crescimento do corpo, formação de novas células, são as importâncias das proteínas. Aí vamos lá, letra B, azeite, óleo de milho, manteiga, né? Todos esses aí, a gente leu lá, são o quê? Lipídios, né? São os óleos, né? Óleo de coco, tudo que são óleos, eles são ali lipídios. É eles que guardam. Nós temos esses lipídios, eles ficam concentrados só nossa gordura também, né? Então, quando a gente para de comer, o nosso organismo vai e come aquela gordura que está no nosso próprio corpo, né? São os lipídios armazenados na gente, certo? Por isso que eu falei que o urso polar fica lá um tempão hibernado. Por quê? Eles vão, o organismo do animal, seja do homem, ele vai, quando a gente para de comer, ele vai comer o quê? A gordura armazenada no nosso corpo, que são os lipídios, né? Então o azeite, o óleo de milho, a manteiga, eles são os lipídios. E tá, ok, classificamos. Então para que eles são importantes? Você volta lá nos lipídios, você vai ver, eles fornecem o quê? Energia e atuam em funções como na manutenção da temperatura e na formação das células. Então, você vê a importância. Se você tem muita gordura, você está bem aquecido. Se tem pouca gordura, você fica com frio, né? Então, a importância dos lipídios, tá? Aipim, pão, batata, né? O que ele é? São os carboidratos, né? Se você for lá na página 90, você vai ver essa classificação. Se eles são carboidratos, para que os carboidratos são importantes? Eles fornecem energia. Por isso que eu falei que tudo demais faz mal. Quando a gente come carboidrato demais, fica com energia demais. É por isso que a gente fica barrigudinho, gordinho, porque concentrou energia demais. O corpo vai armazenar essa energia toda aí em algum lugar. E geralmente vai para onde? Vai para a barriga, vai para outros lugares onde essa energia fica ali concentrada. Então azeite, óleo de milho, manteiga são importantes? São, gente. Mas a quantidade é pequena. Então, tudo que. Por isso que fala assim, evita coisa muito gordurosa. Por quê? A gente não pode estar comendo gordura demais, né?
Depois vamos lá, letra. Eu falei dos lipídios, né? Aí, os carboidratos, a importância deles é que eles fornecem energia, só isso, ok? Laranja, tomate, couve-flor, né? Eles são o que? Vitaminas e minerais. Para que servem as vitaminas e para que servem os minerais? Eles permitem o bom funcionamento do corpo e previnem contra doenças, né? Quando o médico fala assim, você está anêmico, a pessoa fica até meia branca, né? O olho dela fica branco, a cor da pele, a coloração fica branca demais, a pessoa fraca, desmaia toda hora. Por quê? Ela tá faltando uma vitamina no corpo dela chamada ferro. Aí você vai ver onde é que você vai encontrar o ferro, em que alimento que tem as vitaminas, que é o ferro, né? Por exemplo, uma vitamina muito importante para a gente, que encontra em alguns alimentos, mas principalmente nos raios solares, a vitamina D, né, que a gente tem que ficar ali de 15, 20, 30 minutos em alguns horários do dia, né, que o sol não estiver muito forte. Por quê? Para que você possa absorver a vitamina D do sol. São importantíssimos para os ossos, o crescimento dos ossos do nosso corpo. Tá bom, gente? Então, vocês vão colocar a classificação, se é proteína, se é lipídio, se é carboidrato, se são vitaminas e qual é a importância deles. As proteínas, elas permitem o crescimento, né, do corpo e a formação de novas células. Os lipídios, eles fornecem energia, atuam outras funções, como a temperatura do corpo e na formação de novas células. Os carboidratos, que é o grande vilão de quem quer emagrecer, né? Os carboidratos, eles fornecem só energia. Isso que eu falo, aí tem que diminuir o carboidrato, porque senão fica energia demais concentrada. E as laranjas, tomate, couve-flor são vitaminas e minerais. E o quais são as importâncias das vitaminas? Elas, além de permitir o bom funcionamento do corpo, né, elas também previnem contra doenças. Tá bom, gente? Então, essas são as classificações e as importâncias de cada um dos nutrientes que eu citei. Aí depois você vai listar 3 alimentos que você come e vai dizer se eles são ricos em quais nutrientes. Aí você pode dizer, eu como feijão todo dia. Então, se você come feijão todos os dias, significa que você come o quê? Proteína. Lembra que eu falei que o feijão é uma proteína vegetal? Lembra? Então, aí você coloca aí na número 2 que você come proteína. Aí você vai dizer, para que serve a proteína? Aí você bota aí, proteína é importante para o crescimento do corpo e a formação de novas células. Beleza, gente? Dúvidas, envie para o meu privado. Bye, bye. Dê uma lidinha na página 90 que tem tudo lá explicando. Um abraço, tchau, tchau.